Olha, eu sei o que você deve estar pensando, mas não, esse vídeo aqui não é clickbait. Eu realmente transformei menos de R$ 1.000 em 50 mil em menos de 6 meses. E nesse vídeo eu vou te explicar como que eu fiz isso e como que você também pode fazer para aproveitar essa oportunidade. Então, se isso é algo que te interessa, fica comigo até o final, que você não vai querer perder o conteúdo desse vídeo. Então, para você que ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, eu sou investidor de criptomoedas há mais de 5 anos e a forma como eu consegui levantar todo esse capital, com um investimento tão pequeno foi por meio de airdrops, tá? Para quem já conhece o canal aqui há algum tempo, sabe que a gente fala muito de airdrops aqui, e quem não conhece não faz ideia do que são airdrops. Eu tenho um vídeo aqui onde eu explico, tá? Mas eu vou explicar rapidamente para vocês, tá? Então, airdrop é uma forma aí, de marketing onde projetos de criptomoeda, para atrair novos usuários, eles distribuem parte dos seus tokens aí de forma totalmente gratuita, tá? Então, os primeiros usuários daquele projeto que ainda não tem um token, se você está utilizando, quando o projeto vir a lançar o token, é possível que você receba parte desses tokens de forma gratuita aí, por ter participado desse projeto desde o seu começo. Então a oportunidade que eu quero te apresentar nesse vídeo são os airdrops, tá? Porém, existe uma estratégia por trás de você ir atrás desses airdrops, tá? Porque o que mais você vai encontrar por aí é gente falando sobre 1 milhão de airdrops, existem muitos para você fazer e você tem que saber quais que valem a pena você dedicar o seu tempo e o seu capital também, porque você vai acabar gastando em taxas quando você estiver participando desses airdrops. Então eu vou revelar aqui para vocês o método que eu utilizo para descobrir, encontrar esses airdrops aí que são os melhores, com o maior potencial. Então, primeiramente, antes de eu falar para vocês aí, como que vocês podem fazer para identificar esses airdrops, eu quero mostrar os resultados que eu obtive nos últimos meses, tá? Então eu montei aqui uma tabela com todos os airdrops que eu já ganhei até agora, tá? Tem muitos que eu estou participando ainda e não estão dentro dessa tabela, esses são os que eu já recebi, tá? E como vocês podem ver, ela está dividida aí, em 3 categorias, uma vermelha, que são os airdrops que pagaram muito pouco, uma azul, que foram os airdrops que foram ali mais ou menos, e uma verde, que foram os poucos airdrops ali, que realmente pagaram bastante e fizeram a diferença, tá? Então nessa planilha aqui a gente vai ter a data de início, quando eu comecei a fazer cada um desses airdrops, o capital que eu gastei mais ou menos em taxas, tá? Então como vocês podem ver aqui os valores são muito baixos, a gente não gasta muito para participar, e aqui o capital alocado, tá? Então não é porque a gente gasta muito pouco que a gente também não vai precisar usar o capital. Cada um desses airdrops aí vai demandar de um tamanho de capital diferente. Então vocês podem ver que alguns eu usei 700, 400, 1000. Não quer dizer que você vai perder esse dinheiro, você só vai utilizar ele para gerar volume ali dentro, tá? Então vocês vão entender isso aqui um pouco melhor ainda. Aqui é a data do fim, então quando eu finalmente recebi o airdrop, e aqui o retorno que a gente recebeu, com cada um desses airdrops. Aqui do lado eu ainda linkei todos os vídeos do YouTube onde eu expliquei como eu estava fazendo, para participar de cada um desses airdrops e o passo a passo exatamente o que eu fiz. Então eu vou deixar essa planilha aqui linkada nos comentários, tá? Depois vocês podem conferir, ver ali, cada um eu expliquei direitinho a estratégia de como eu fiz para participar, como que eu ganhei. E bom, tá tudo coberto no YouTube, se vocês quiserem dar uma conferida lá depois, eu recomendo para vocês. Então vamos analisar um pouco aqui agora os nossos resultados nesses últimos 6 meses. Então eu vou começar aqui pela parte dos vermelhos, tá? Os que pagaram menos, para vocês verem que também airdrop não é só alegria, tá? Não é só você falar, vou fazer esses airdrops então e vou ficar rico. Não, tem alguns que não pagam, que você tá esperando um retorno e acaba não recebendo tanto, tá? Alguns exemplos são esses 3 aqui, o da Thales, Camino e a Ionic, tá? Então Camino era o que eu tava mais na expectativa, vocês podem ver que eu depositei $700 dentro daquela plataforma. O capital gasto foi muito pequeno, tá? Porque em taxas lá na rede da Solana, esse aqui é um projeto da rede da Solana, você gasta muito pouco para rodar essas taxas, então eu coloquei $5, mas na verdade deve ter sido até menos, tá? Todos esses que tem 5, eu devo ter gastado ainda menos, porém é isso, eu deixei meu capital ali, $700 travado por muito tempo e recebi um airdrop de $7, tá? Esse aqui foi um airdrop decepcionante, que nem o da Thales e a Ionic, eu não vou entrar muito no detalhe de como eles são, mas são airdrops que entregaram muito pouco, eu já não esperava muito deles, tá? Eu utilizei eles como uma estratégia onde a gente estava tentando ganhar mais de um airdrop. Então eles não eram foco e a gente ainda recebeu esse bônus, mas enfim, foi um bônus bem pequeno. Vocês podem ver que não é todo airdrop que paga tão bem assim. Bom, então beleza, agora vamos falar dessa parte do meio da tabela, tá? Então os airdrops que eu deixei em azul, que eu acho que foram airdrops que até que foram bons, tá? Não foi muita grana, porém considerando o tempo, esforço e capital gasto para participar, eu acho que eles chegaram aí, a valer a pena sim, tá? Então eu não vou entrar no detalhe de como que foi cada um desses, tá? Tem os vídeos aqui para vocês acompanharem se vocês quiserem. Dá uma pausa aí no vídeo, ver a data que eu entrei, a data que eu saí, o capital que eu gastei e o capital que foi alocado e tirem suas conclusões aí, se vocês acham
que valeu a pena ou não. O que eu quero falar mesmo no vídeo de hoje é enfatizar aqui, né, os que deram certo. Então eu já mostrei pra vocês que tem alguns airdrops que não pagam tão bem, tá? Não vão ser todos que a gente vai acertar a mão. Tem alguns que estão ali, né, no meio de campo. Agora tem alguns, né, quando você acerta a mão em um airdrop bom, aí sim ele vai pagar muito bem e pode ser aí a diferença, né, pra você conseguir alavancar um capital muito pequeno para outro patamar, tá? Então como vocês podem ver aqui embaixo já, esse airdrop aqui do token W, o airdrop da Wormhole, foi o que mais me pagou. Eu recebi mais de 8 mil dólares nesse airdrop, tá? Então foi ele que realmente fez a diferença no meu portfólio. Porém, tiveram dois aí que também foram muito bons, o da Tensor e o da Helix, tá? Então eu vou entrar no detalhe de cada um deles agora. Então vamos falar aí primeiro do airdrop da Helix, tá? Então a Helix era uma plataforma de trade, tá? Era uma DEX, uma corretora descentralizada, e lá basicamente o que você poderia fazer era alguns swaps, tá? Então trocar um token por outro. A Helix é uma DEX nativa da rede da Injective, tá? Então ela era na blockchain da Injective. E a primeira vez que eu comecei a interagir ali com a Injective, eu vi que a Helix não tinha um token. Eu falei o quê? Vou fazer alguns swaps ali, né? Pra mostrar que eu fui um dos primeiros usuários. E quem sabe a gente não pode receber um airdrop lá na frente. Então eu devo ter feito ali, cara, 5, 10 swaps no máximo. Foi 1, 2 dias de interação no máximo, porque eu lembro que eu utilizei no dia que eu gravei esse vídeo aqui e depois eu nunca mais utilizei, tá? Então as taxas gastas foram de aproximadamente menos de 5 dólares, tá? Então cada transação na rede da Injective deve custar aí 20, 30 centavos. É muito barato, eu coloquei 5 aqui em todos realmente pra não parecer que eu tô mentindo, mas realmente são centavos que eu gastei. O capital que eu utilizei foi tipo 100 dólares, então troquei 100 aqui, 100 ali. Esses mesmos 100 a gente fez vários swaps, foi um dia só. Isso aí a gente fez lá em dezembro e recebeu esse airdrop ali, né, em março, tá? Então foram mais ou menos 3 meses até o momento que a gente fez para receber. Foi um airdrop de 224 dólares. Então R$1.000 eu usei um capital de 500 para fazer alguns swaps e não gastei aí, né, nem R$10. Então foi um airdrop muito bom na minha concepção, tá? Não foi um airdrop gigantesco, mas considerando o tempo gasto, o capital alocado e o que você gastou em taxas, foi um airdrop fenomenal. Vou falar rapidamente da Tensor aqui agora, tá? E depois a gente vai entrar no detalhe do token Wormhole e aí sim eu vou explicar para vocês a estratégia que eu utilizo para identificar essas boas oportunidades, tá? Então, primeiramente, Tensor, tá? A Tensor, para quem não sabe, ela era um aplicativo de NFTs, então é uma plataforma de trade de NFTs dentro da rede da Solana. O que você poderia fazer lá era basicamente comprar e vender NFTs, tá? Você tinha NFTs de diversos valores. As taxas na rede da Solana, que nem na rede da Injective, são muito baratas, então custam apenas alguns centavos para você negociar essas NFTs. E eu também cobri, né, tudo como você poderia ter participado nesse vídeo aqui de 10 airdrops da rede da Solana, tá? Então esse foi um que eu também comecei a fazer em dezembro e recebi esse airdrop ali, né, só no mês de abril. Então foram quase 4 meses até a gente receber. Foi um airdrop que eu também não fiquei ativamente fazendo. Logo que eu lancei o vídeo eu fiz durante 1, 2 semanas. Depois eu cansei, eu não gostava de mexer com NFTs. Eu larguei mão, foi uma das minhas maiores falhas, tá? Porque se eu recebi 715 dólares sem nem ter participado direito, né? Ter feito esse airdrop efetivamente, imagina se eu tivesse feito ele de forma mais efetiva, né? Ter colocado um empenho ao longo de todos esses meses. Porque o que eu fiz foram 2 semanas, eu larguei mão, eu nem esperava receber esse airdrop e eu recebi aí, né, 715 dólares. Sobre o capital alocado e o capital gasto, eu devo ter gastado aí, né, 15 dólares, então nessas negociações de NFTs, eu sempre comprava uma NFT bem baratinha e depois vendia, às vezes eu não conseguia vender no mesmo preço, então eu botei 15 aí, tá, contando taxas, isso daí deve ter sido até menos, mas eu tô arredondando pra cima, tá? E o capital alocado, 20 dólares, eu não negociei nenhuma NFT maior do que esse valor, tá? E consegui aí receber um airdrop de 715 dólares, tá? Então foi muita grana, com gasto muito pequeno, mais uma vez, uma oportunidade que vale muito a pena. E agora sim, vamos falar aí da estrela da nossa carteira de airdrops, tá? Então foi o token W, o airdrop da Wormhole. Eu cobri o passo a passo como você poderia ter participado nesse vídeo aqui, tá? Então vocês podem conferir ali o link depois. E esse token, eu realmente farmei ele com uma intensidade muito grande. Quando eu vi essa oportunidade, ele se encaixava nos 3 critérios que eu vou falar pra vocês, né? Quais são pra você identificar um bom airdrop. Ele se encaixava perfeitamente nos 3 e eu falei, cara, esse aqui não tem erro, eu vou dar meu máximo aqui e eu sei que ele vai pagar bem, tá? Assim como ele, eu vejo que ainda tem outras oportunidades dessa no mercado, tá? Então fica comigo que no final eu quero te apresentar algumas, mas vamos entrar no detalhe de como que foi este airdrop, tá? Então, foi um airdrop que eu comecei a farmar lá em janeiro, tá? Foi quando eu postei o vídeo no meu canal. Sobre o capital gasto, vocês podem ver que foi o que eu mais gastei, então eu gastei 50 dólares. Como que a gente gastava esse dinheiro na plataforma, tá? Então a Wormhole era uma plataforma para você
enviar dinheiro entre blockchains e cada uma dessas transações que você fazia, você gastava aproximadamente aí, né, $1 em taxas, tá? Então às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas essa era a média. Eu acredito ter feito aí perto de 50 transações, tá? Esses números não são exatos, mas eu tenho certeza que é muito próximo disso. E o capital alocado, tá? Então cada uma dessas bridges que eu fazia, eu tava utilizando em média $1.000, tá? Às vezes um pouco menos, às vezes com 1.000, mas foi essa a média do que eu estava usando ali, né, de capital. Quando que eu recebi? Foi no dia 4/4, eu fiz um vídeo também falando aí, né, a gente cobriu o como que a gente recebeu esses tokens, e o capital que a gente recebeu foi de $8.000, então R$40.000 só em um airdrop, com um gasto aí, né, de menos de R$500. Então isso aqui é absurdo, isso aqui você não encontra em nenhum outro mercado, uma forma de você escalar um capital tão pequeno e receber uma recompensa tão grande. Então se eu descer aqui um pouco mais essa planilha com vocês podem ver, né, o total gasto ali foi, eu arredondei para 1.000, na verdade foi $180, é até um pouco menos, e a gente ganhou ali, né, muito próximo de R$50.000, tá? Aqui a gente tem alguns dos airdrops que eu ainda estou esperando receber, que eu tô na maior expectativa, tá? Então Layer 0, ZK-Sync, Linea, Scroll, Hyperlane, Jumper, Aptos, Eigenlayer, Z e alguns outros, tá? Eu vou entrar no detalhe disso mais pra frente, mas agora eu quero explicar pra vocês quais são os 3 fatores, né, que você tem que olhar quando você tá decidindo se você quer entrar no airdrop ou não. Bom, então vamos lá, eu vou primeiramente falar quais são os 3 fatores que eu analiso, tá? E depois eu vou fazer uma análise do token W para vocês verem, né, se ele realmente se encaixava nesses 3 fatores e se faz sentido aqui o que eu tô falando para vocês. Então a primeira coisa que eu olho antes de entrar em qualquer airdrop é o quanto que esse projeto arrecadou de capital para construir o projeto, tá? Então qual que foi o funding desse projeto, tá? E além do funding, a gente vai olhar também o valuation, tá? Então quanto que eles têm em caixa e qual que é o valor que o mercado tá olhando para esse projeto. O segundo aspecto é o produto que esse projeto tá querendo entregar, tá? Então é um produto que realmente faz sentido? Tem demanda no mercado para isso? Quem são os competidores dele? Ele está se destacando em relação aos competidores ou ele está muito atrás dos competidores? Então você tem que analisar o produto e ver se realmente também é algo que faça sentido, que tem potencial de crescimento. E o terceiro e último aspecto, tá? Se ele já se enquadrou nos outros dois, você vai olhar quantas pessoas estão participando desse airdrop, tá? Então se é um airdrop que tem muitas e muitas milhares de pessoas participando, pode ser um airdrop que seja muito diluído, tá? Então ele vai ter que distribuir esse airdrop por várias pessoas e várias carteiras. Agora, se é um airdrop que não tem tanta gente olhando, tem menos pessoas participando, pode ser um airdrop aí, né, que venha pagar muito bem para essas poucas pessoas que estão participando. Então esses são os 3 aspectos e a gente vai olhar agora no detalhe como que você pode fazer para analisar isso. Bom, então vamos lá, para exemplificar essa análise, né, eu escolhi o token da Wormhole, que foi o airdrop ali, né, o maior airdrop que a gente já recebeu, e o primeiro passo que eu faria, né, seria verificar o quanto que esse projeto arrecadou de capital para ser construído, tá? Então você pode vir aqui nesse site CryptoRank, eu vou deixar todos esses links aí na descrição do vídeo, tá? E aí você vai escrever aqui, né, nessa aba de search o nome do projeto que você quer pesquisar. Então Wormhole, e se você descer aqui, ó, ele vai ter as informações do quanto que esse projeto arrecadou e qual que é o seu valuation, tá? Então quanto que o mercado tá olhando e acha que esse projeto vale. Eles arrecadaram aí, né, $225 milhões, então era muita grana arrecadada e um valuation perto da casa de 2 bi. Então o primeiro aspecto já seria um enorme de um check, tá? 220 milhões é muita grana. Aqui eles também têm outras informações interessantes, também como sobre quem que investiu nesse projeto, tá? E aqui você já poderia ver, ó, Coinbase investiu, Coinbase aí, né, uma das maiores corretoras de criptomoeda do planeta, tá? E se ela tá investindo, ela não investe em qualquer bosta, também é mais um aspecto positivo, tá? Então, primeiro aspecto, check. Então, o segundo aspecto é o produto, tá? Então, o que que eles estão construindo? Será que isso realmente faz sentido? Tem aplicabilidade? É um aplicativo que funciona bacana? Você testou, ele realmente... Porra, é um aplicativo maneiro? Então vamos analisar um pouco do produto da Wormhole, tá? E para essa demonstração no vídeo de hoje, eu escolhi a Portal, tá? É o principal aplicativo da Wormhole. Eles têm outras aplicações também, mas essa é a principal, tá? E esse site, basicamente, ele permite você fazer o quê? Ele permite que você envie dinheiro de uma blockchain para outra, tá? Então, por exemplo, eu poderia enviar dinheiro da blockchain do Ethereum para a rede da Solana eu poderia enviar para a rede da Binance eu poderia enviar para a rede da Sui, e o bacana da Wormhole é que eles deixam você enviar dinheiro entre uma variedade imensa de blockchains, tá? Então se você clicar aqui, você vai ver várias das blockchains que eles deixam você enviar. Então você tem Ethereum, Binance, Polygon, Avalanche, Phantom, Celo. Se você descer aqui, ó, Sui, Aptos, Base, Solana, Osmosis, então ele conversa aí, né,
com muitas blockchains diferentes. A grande maioria dos projetos de bridge, né, que a gente chama quando você está enviando dinheiro de uma blockchain para outra, isso daí seria um aplicativo de bridge, né? A grande maioria não tem todas essas opções de blockchains diferentes para você enviar. Então isso aqui era um ponto muito positivo. Eu testei a bridge deles, tá? Ela era rápida e barata, então muito eficiente. E aí eu falei, porra, baita no investimento. O produto é muito bacana, funciona liso, é barato, então ele já deu os 2 primeiros checks, tá? Então, pessoal, para o nosso terceiro e último check ali, né, a gente tinha que ver quantas pessoas estavam participando desse airdrop. Então a gente já viu que ele tinha um funding muito massa, ele tinha um produto muito bacana, restava saber quantas pessoas, né, estavam participando desse airdrop. Lá na época, quando eu analisei isso, né, quando eu estava fazendo o vídeo, eu vi que eram aproximadamente 1 milhão e poucas carteiras participando ali, né, interagindo com o protocolo da Wormhole. Pode parecer muita coisa, porém, comparado com a Layer Zero, que era um aplicativo que fazia exatamente a mesma coisa que o Wormhole, eles tinham 5 milhões e tantas carteiras. Então 5 vezes mais para um projeto que tinha um funding muito parecido, um produto muito parecido, porém estava sendo, né, pouco farmado, que a gente fala. Então tinha poucas pessoas participando. E foi aí que eu vi, né, porra, essa é uma oportunidade de ouro. Ele juntou os 3 principais fatores que você quer ver no airdrop. Então agora eu vou mostrar um pouco da Layer Zero para vocês entenderem aí, né, o que eu tô falando. Então aqui no Crypto Ranking, tá, como vocês podem ver, a Layer Zero também tinha aí, né, arrecadado aproximadamente 200 e não sei quantos milhões de dólares, até um pouco mais que o Wormhole, tá, então 260, acho que o Wormhole foi lá perto de 220, porém uma grana muito parecida e um valuation de 3 bi, então um valuation maior, porém aí, né, muito próximo também, de 2.2 bilhões para 3 bilhões, é muito próximo. Então pro primeiro fator, eles estavam muito parecidos, né, os dois tinham arrecadado muita grana e com valuation muito alto. Vamos analisar o produto. Então esse aqui é o principal produto da Layer Zero, tá? Como eu falei, eles também têm outros aplicativos, mas esse daqui é o principal e o que ele te permite fazer é a mesma coisa, tá? Então você pode escolher aqui, né, enviar dinheiro entre blockchains, tá? Porém no Wormhole você ainda tinha mais opções de blockchain. Aqui ele conversa mais com as blockchains relacionadas à rede do Ethereum, tá? Então sobre o produto, eu não diria que esse aqui é pior que o da Wormhole, por quê? Porque aqui as transações são um pouco mais baratas, se você quer conversar dentro da rede do Ethereum, mas agora ele te dá menos opções do que a Wormhole, tá? Mas eu não vou entrar no detalhe, a questão é que os dois produtos são muito bons, tá? Então os dois tinham muito funding, os dois tinham um produto muito bacana, o grande diferencial foi a quantidade de pessoas que estavam participando desses airdrops, tá? Então o da Layer Zero, você tinha aí, né, aproximadamente 5 milhões de carteiras participando, então muita gente. Não quer dizer que não pode ser um bom airdrop, tá? Eu ainda tô numa expectativa enorme para esse airdrop da Layer Zero, porém o da Wormhole com 5 vezes menos pessoas participando, um funding monstruoso, muito próximo e um produto tão bom quanto, aí que eu vi e falei, cara, essa aqui realmente é uma oportunidade de ouro. Então pessoal, foi dessa forma aí que eu consegui alavancar um capital tão pequeno para mais de 50 mil reais em um período muito curto de tempo, tá? E a boa notícia para vocês é que ainda existem muitas e muitas dessas oportunidades no mercado. E se você se interessou e quer aprender mais sobre isso, eu tenho um convite agora para fazer para vocês. No dia 13 de junho, ou seja, nessa quinta-feira agora, às 7 horas, eu vou estar fazendo um evento ao vivo, totalmente gratuito, onde eu vou ensinar para vocês tudo que você precisa fazer para dar os seus primeiros passos nesse mercado, tá? E vou também revelar quais são os 10 principais airdrops que eu ainda estou de olho nesse ano para conseguir um resultado próximo na casa de 100 mil reais. Nessa live eu vou mostrar para vocês também estratégias que eu tenho utilizado para conseguir uma renda passiva aí, né, de mais de 10% ao mês com as minhas criptomoedas. Eu sei que parecem promessas meio malucas, mas se você viu esse vídeo até o final, você viu que essa oportunidade realmente existe. Então fica o convite aí para vocês participarem dessa live de quinta, tá? Se você quiser participar, vai ter um link aqui embaixo para você entrar no grupo do WhatsApp e garantir a sua vaga, tá? Por lá a gente vai te avisar, né, quando for a hora da live e vai mandar o link para você participar. E vou deixar avisado aqui também, né, que no final dessa live eu vou estar abrindo as vagas para a primeira turma do meu curso, tá? Então se isso é algo que te interessa, se você quer aprender um pouco mais, fica o convite. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho. E é isso, um abraço, até a próxima e valeu!